Olá, bom, hoje nós vamos falar tudo sobre placas de corte, sobre tábuas de corte, qual que pode usar, qual que é melhor, como é que higieniza. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, dá um like e clica no sininho para ativar as notificações de lembrete a cada vídeo novo. Eu já deixo o meu muito obrigado a você por ajudar o nosso canal. Muito cuidado que se você não tiver todos esses processos de higiene, ele pode servir como um vetor. O que é um vetor? Ele pode transportar os germes de um local para outro. Né? Vamos dar uma olhadinha assim naquelas tábuas de madeira, né, gente? Aquelas placas de corte, aquelas antigas. Né? Então, como é que funcionaria esse servindo como vetor? Né? Bom, nós vamos pegar um alimento, né? Nesse caso aqui, vamos pegar um tomate. Né? Bom, gente, poderia ser um frango, poderia ser uma carne, outro tipo de carne, qualquer coisa que tivesse uma bactéria contaminante. Vamos supor uma salmonela. Isso, uma salmonela que dá uma semana com diarreia, vômito, febre, que é muito comum em frangos, né? Em muitas carnes também. Mas pode estar em hortaliças e tomates, e qualquer material, de qualquer alimento pode conter. Então vamos imaginar que essa salmonela nós vamos identificar como se fosse essa tinta guache verde. Né? Então vamos pegar essa tinta guache verde, né? Vamos colocar num tomate, simulando que esse tomate ele tem essa salmonela. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar numa tábua de corte, né? Repara que essa tinta verde, que é a salmonela, ela passou para a tábua de corte. Então nós cortamos. Isso. Repara que a salmonela, simulando a tinta verde, é claro, né? Ela passou para a minha mão, né? Passou para a faca, e vai continuar. Né? Agora o que nós fazemos? Nós vamos lavar essa tábua de corte como se fosse uma lavagem normal, sem os cuidados de desinfecção. Né? Então vamos lavar com água, sabão. Repara que ainda ficou a tinta verde, porque nós não desinfetamos. Ainda está a tinta verde, como se fosse a salmonela. Né? Agora nós vamos pegar essa esponja, que também está esverdeada, levando a salmonela, né? Levando a salmonela. E é claro, né, gente, se for uma esponja que tenha íons de prata, esse íon de prata ele se autodesinfeta. Você praticamente, o risco é quase nenhum. Né? Mas não tendo íons de prata, então vai transportar. Então nós iremos transportar essa salmonela que estava na tábua, que estava no tomate, que foi para a tábua de corte, que foi para a esponja, nós vamos lavar uma outra tábua de corte. E repara que nós passamos a salmonela também, né? Essa tinta verde, essa tinta guache verde. Agora, nós vamos cortar um tomate que não tinha salmonela, né? Vamos cortar sobre esta tábua aqui que foi contaminada. Então repara que ela também ficou contaminada, também ficou verde. Né? Isso daqui é o que nós chamamos de contaminação cruzada. Contaminação cruzada. Então é exatamente desta forma que as tábuas, as placas de corte, elas transportam bactérias de um local para outro. Né? Bom, vamos ver que tipo de placas de corte que você tem. Você tem muitas tipos de placas de corte, né, gente? Você tem a de madeira, né? A de madeira, que ela não é indicada. Por quê? Por causa dos processos, pela dificuldade de você higienizar. Não existiria uma técnica correta para a higienização de uma tábua de madeira. E ela tem poros, gente, ela tem porosidades. Né? E ela vai, conforme você vai utilizando, ela vai formando cicatrizes. Essas cicatrizes, elas têm uma quantidade de bactérias bastante grande, e não tem como você higienizar corretamente. Como é que você higienizaria essa tábua de corte aqui? Você passaria água, sabão, né, água detergente, lavaria sempre do lado amarelo, do lado macio, né, do lado macio da esponja. Né, pode ser o verde também, dependendo da esponja que você utiliza, mas tem que ser o lado macio. Né? Você passa por toda a tábua de corte, né, de madeira, higieniza, você lava, enxágua bem. Né? E agora, nós não podemos utilizar porque o cloro reage com matéria orgânica, madeira é matéria orgânica, então não poderia utilizar.
Não poderíamos utilizar água quente, porque o calor não passa pela a madeira, ela neutraliza a ação de calor. Né? Tanto que você usava antigamente uma colher de pau para mexer no doce e não queimava a tua mão. Mas hoje em dia é indicado você somente usar colheres de plástico, também colheres de plástico. Né? Na máquina de lavar pratos também não pode, que estraga a tábua. Então só teria um jeito, usar um desinfetante doméstico à base de quaternário de amônia. Quaternário de amônia, né? Que é difícil a utilização, muitos deles têm sabão também, não tem nível alimentício, né? Então é complicadinho. Então não é indicado você utilizar placas, tábuas de madeira para a área de alimentação. Né? Um outro tipo, que é um derivado dessa madeira, como se fosse, são aquelas tábuas de bambu. Né? As tábuas de bambu, gente, elas têm uma menor possibilidade de contaminação. Por quê? Porque elas são mais duras, elas não riscam, são uma durabilidade bem grande. Mas a higienização também tem que ser feita do mesmo modo. Água com detergente, lavar, mesma coisa, e também a desinfecção deveria ser também com quaternário de amônia. Né? Nós vamos então para as placas de vidro. As placas de vidro, elas higienizam bem, lavam bem com água, sabão, né? Mas ela tem um pequeno porém, gente, tá? A faca, ela perde o fio conforme você corta sobre a placa de vidro e ela pode lascar. Sem falar que você teria que colocar um pano embaixo para não escorregar, porque aumenta uma dificuldade e mais um ponto de contaminação. Né? E você tem as placas de plástico. As placas de plástico, que ao meu modo de ver, elas seriam mais os ideais. Né? Principalmente que essas placas de plástico, elas têm várias cores. Então você pode utilizar, por exemplo, a verde para hortaliças, para frutas, para legumes. Né? Você pode utilizar a vermelha para carnes. Né? A branca pode ser utilizada para produtos prontos, né? E outras cores também, tem azul, tem muitas cores aí que você pode direcionar, o que dificulta mais a contaminação cruzada. Mas a higienização dela, ela deveria ser como? Você pode pegar, você pode lavar, né? Lavar com água, detergente, ou então já colocar direto na máquina de lavar pratos. A máquina de lavar pratos, você chega numa temperatura ótima, ideal, você higieniza todas essas tábuas de corte, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Você pode também fazer um outro tipo de higienização, se você não tiver essa máquina de lavar pratos, né? Você pode fazer o seguinte, você pega essa tábua de corte, lava com água, sabão, sempre do lado menos abrasivo, para não riscar. Lava muito bem, enxágua muito bem, e agora o processo de desinfecção que nós vamos fazer é aspergindo vinagre puro, tá? Sem vinagre puro, tá? Aspergindo vinagre puro, e mesmo qualquer outra tábua, você coloca sempre ela para secar. Nunca me deixe ela molhada, ou guarde molhada, sempre coloque ela na diagonal para escorrer o líquido e secar totalmente. Né? Fazendo isso, gente, né, você vai ter uma tábua de corte maravilhosa, só que você não pode esquecer o seguinte, essas placas de corte de plástico, elas não são hereditárias, tá ok? Não são hereditárias, não vai passando de pai para filho. Que tem muita gente que tem aquela placa de corte que gosta tanto, e fala assim, vou deixar para o meu filho. Né? Então, gente, não esqueça, quando ela estiver toda riscada, ou toda, vamos modificar a cor, né? Tem um tempo de vida, aí você troca, ela não vai passando de pai para filho, tá? Não é eterna. Né? Então, pense bem, lembre bem que ela tem um tempo de vida útil, ok? Fazendo isso, gente, você vai ter um churrasco maravilhoso, sem perigo e sem riscos. Né? O perigo sempre vai existir, mas pelo menos sem risco de você transportar germes patogênicos, aqueles que dão doença, para o alimento pronto, ok? Palavra do Dr. Bactéria.